Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para falar de um filme que já tá nos cinemas e esse filme saiu lá nos Estados Unidos primeiro e depois chegou aqui no Brasil, mas eu preciso muito falar porque eu gostei bastante de toda a narrativa, gostei do plot e eu acho que é um filme que vocês devem assistir sim. Esse vídeo vai ser sem e com spoiler, porque eu acho que é muito interessante eu falar e fazer essa análise especificamente falando do plot twist desse filme, que é A Órfã 2, A Origem, né? E qual a necessidade de ter este filme para quem não assistiu, né? E ainda A Órfã 2, mas que assistiu o primeiro filme. Lembrando que este é um prequel, para você que não sabe, um prequel, uma prequela, é uma história que vem antes da história que a gente já conheceu inicialmente falando, tá? Então antes, se inscreve no canal, dá o seu like no vídeo, comenta aqui embaixo se vocês vão assistir ou se vocês já assistiram, comenta aqui pra gente poder falar do filme, o que você achou, tô bem curiosa para saber o que vocês acharam de A Órfã 2. Então bora falar do filme sem e com spoiler, na hora do spoiler, obviamente que eu te aviso. Vamos lá, primeiro falando, acho que o meu questionamento quanto a Órfã 2 era assim, poxa, por que eles vão fazer um prequel, sendo que essa história do prequel já foi contada? A gente já conhece a história da Esther, lembrando que lá no primeiro filme a gente tem a Esther indo para uma família que é a família interpretada pela Vera Farmiga, que eu amo muito essa mulher, em tudo quanto é filme de suspense, de terror, de mistério, eu gosto muito dela porque ela entrega muito nos filmes, então eu acredito que é um filme que desde o primeiro filme trouxe um plot também muito interessante e eu quando eu assisti recentemente A Órfã para poder assistir a sequência ou o prequel, né, que é A Órfã 2, A Origem, eu fiquei muito surpreendida porque eu não tava dando nada pro filme e eu fiquei assim, nossa, mas já contaram essa história no primeiro filme, pra que fazer um filme 2, né? E achei muito interessante porque nesse filme 2 conta uma história, a mesma história que a gente já conhecia, né, rapidinho lá no final do primeiro filme, mas temos um plot muito interessante. Obviamente que eu achei vários momentos viajados ali em relação à narrativa, desenvolvimento e algumas coisas muito tudo ali para dar certo e enfim. Diferente do primeiro filme, aqui a gente torce muito para órfã, que é algo mais interessante ainda, né? Principalmente porque a gente fala de Esther, que tem 30 anos aqui nesse segundo filme, e a gente sabe qual é a história de toda aquela coisa de que ela fez com que a casa fosse incendiada. Temos grandes inconsistências aqui, que eu vou explicar na hora que eu falar sobre o plot, mas o filme é um filme muito válido porque ele te prende ali, né? Pode ser que o começo seja um pouquinho mais enrolado, ainda mais porque a gente já conhece dessa história, que é praticamente a história do primeiro filme, né? Ela vai se infiltrar ali na casa de dois pais que tem um irmão, e esse irmão já começa desconfiando dela, porque a gente já sabe que ela não é uma menina de 9 anos, né? Estamos falando de Esther, uma mulher já de 30 anos que se infiltra, né? Porque ela tem uma deformidade e ela consegue se passar por uma menina de 9. Então só dessa história já no primeiro filme já é uma história muito interessante e fazer com que esse filme a gente entenda a origem dela é muito interessante. O ponto maior, assim, que me fez gostar bastante desse segundo, né, dessa origem, é especificamente falando porque a gente não conhece a origem dela desde criança. Então, há possibilidade, sim, pra gente saber o que pode ter acontecido antes até ela chegar naquela ala psiquiátrica, né? Então, aí que fica muito, muito, muito bom de você ter aí, pode até ter uma outra sequência, talvez eles façam algo muito interessante, e eu acho isso ainda mais bacana porque eles podem contar a história que eles quiserem, né? Então, retrocedendo, porque a gente sabe que no primeiro filme ela acaba morrendo, né? Porque a Vera dá um chutão assim, ela quebra o pescoço e morre. Então a gente sabe do final, mas a gente não sabe do começo. Então isso é o que faz essa origem ser justificada aqui nessa sequência. Acho que
as inconsistências são inconsistências assim que, meu, você não tem que levar em consideração, principalmente porque estamos falando de uma história bem fictícia, né? Mas que eu acho que, sei lá, aqui nesse mundo tudo pode ser real. E vamos falar sim do plot twist, porque é aqui que eu quero chegar, minha gente. Agora é o momento que eu vou falar com spoiler, então você que não assistiu, comenta aqui embaixo o que vocês esperam de Orphan 2 A Origem e se vocês vão assistir. E para quem assistiu, chegou o momento de eu falar desse plot. Por quê? Como eu disse, né, contar a história que já foi contada lá no primeiro filme ia ser só um filme prequel e ok. Mas o plot que é interessante, porque no momento em que a Esther é desmascarada, né, no caso a Lina é desmascarada, a gente tem a Tricia, que na verdade seria a mãe, chegando lá e matando o detetive. Aí você fica, pô, como assim ela vai matar o detetive, sendo que ela tá forjando o lugar da filha desaparecida, que no caso seria a Esther. Aí que é onde o filme fica total, assim, muito instigante, porque a Tricia, ela tem uma história anterior a essa que não foi contada lá no primeiro filme. E no caso que você já assistiu, você já sabe que é o irmão, o Gunner, que é o filho mais velho, ele não se dava muito bem, né, com ela e acabou matando sem querer a irmã, e isso faz com que a mãe encoberte a morte dessa filha, né, sendo que o pai, o Alan, não sabe. Então, nesse momento é onde as duas abrem o jogo e as duas começam a conversar sobre, tipo, essa sou eu, e ela conta a história dela. Então, aí que fica, né? Uma jogando contra a outra. Só que eu acho que o que ferrou mais foi realmente o irmão, né? E a mãe queria matar essa menina, e aí chegou o momento que eu falei assim, preciso torcer pra órfã. E aí é onde o jogo vira, né? Porque mostrar o ponto de vista de origem é muito, muito, muito importante, principalmente para você ter aquele espectador torcendo para aquele personagem que você fica, meu Deus, estamos falando da órfã, né? Que é um pouquinho assustadora e ela tem essa frieza, né, em relação a toda aquela família, ela é capaz de tudo e veementemente a gente acredita e acha que sim, ela tem que ser a pessoa que vai se dar bem ali em tudo. Mas o desfecho a gente já sabe, né, que é a casa incendiada, e aí vem as inconsistências, né, porque se a gente sabe que todo mundo morreu ali carbonizado, como que a mãe e o pai morrem ali do lado de fora da casa, sendo que demora, nossa, não demora nada para chegar a ambulância e a Esther sai toda linda ali, a Esther, né, a Lina, sai toda linda ali, bonitinha, pega o seu livrinho e fica realmente como a órfã, e aí dá início a nossa órfã que a gente já conhecia no primeiro filme. Então, de tudo, né, a gente pode achar várias inconsistências, mas não dá para dizer que o plot não é um plot muito bom. E aí sim, nós temos um filme que eu recomendo, assistiria de novo. E olha que é difícil. Ultimamente eu tenho assistido filmes que eu só assisti ali, ok, beleza. Mas eu acho que tem um ponto muito, 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 muito bom, que é o plot twist nesse filme. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa história, o que vocês gostaram ou o que não gostaram. Dá o seu like no vídeo, lembrando o vídeo aqui de segunda a sexta, se inscreva no canal e espero vocês no próximo vídeo. Um beijo, tchau!